Sejam bem-vindos ao nosso Anastasia Cast. Hoje, dia 16 de janeiro, eu estou aqui na Avenida Paulista, nos estúdios mais preciosos que eu já conheci da Avenida Paulista, principalmente porque eu estou sendo auxiliada por uma equipe maravilhosa aqui no Brasil. Quero agradecer aqui a você, em primeiro lugar, que está nos assistindo, mas a toda a coordenação, ao pastor César Cavalcante, ao Júnior, a toda a equipe, os meninos que estão aqui, o Cláudio, toda a equipe, porque nós estamos aqui para edificar a sua vida, gente. Hoje o Anastasia Cast será daqui de São Paulo, Brasil, e eu quero apresentar para vocês alguém que é uma referência para mim já há muitos anos. Mesmo eu morando nos Estados Unidos, eu já conhecia o trabalho, o ministério, a vida desse homem de Deus. Quero pedir para que ele mesmo se apresente. Eu quero dar as boas-vindas ao querido pastor Luiz Saião. Seja bem-vindo ao Anastasia Cast, meu pastor. Obrigado, pastora Renata. É um prazer estar aqui, a gente poder interagir, falar sobre as coisas do céu e como é que elas interferem na terra, no nosso dia a dia. Bom, eu sou Luiz Saião, né? Eu sou estudioso da Bíblia, né? Desde que Deus me alcançou há 50 anos atrás, eu estou tentando entender até agora o que aconteceu, né? Com a graça de Deus. Então eu me aprofundei, estudei teologia, estudei hebraico, me tornei hebraísta, teólogo, estudioso, fiz tradução da Bíblia, né? Tive uma história bastante voltada para essa realidade, né? E ao mesmo tempo a gente também trabalhando ministerialmente, né? Sou pastor da Igreja Batista Nações Unidas aqui em São Paulo, mas com um desdobramento assim para vários lugares. Morei um tempo nos Estados Unidos, né? Tive a oportunidade de conhecer aí 65 países, né? E vendo não só a realidade local, como também de tanta gente que vive nesses diversos ambientes aí do mundo, né? E recentemente tive uns abalos complicados de saúde, mas como eu gosto de dizer, né? Deus não quer bagunça no céu. Aí ele falou, vou deixar esse rapaz vir aqui, ele vai causar muito, né? Então, pela graça de Deus, eu fui preservado com uma série de limitações aí, mas pelo poder e pela graça de Deus, estamos aqui para testemunhar do Evangelho de Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu fiquei muito feliz em saber que o senhor foi professor na faculdade onde eu estudei, que é a Gordon Conwell. Sim, o Gordon Conwell, quando eu morei na região de Boston, né, eu tinha um professor lá que tinha morado em Portugal e conhecia o nosso trabalho aqui, né? Então, imediatamente, quando eu cheguei, eu fui convidado, porque eles tinham os cursos, né, um mestrado que eles davam em outras línguas também, precisavam de professores que pudessem falar. Então, os alunos estavam sofrendo ao tentar fazer exegese de hebraico em inglês, sendo eles falantes de português e de espanhol. Aí, então, a gente ajudou nisso e depois também tivemos a oportunidade de dar aulas mesmo depois de ter tido retornado ao Brasil, né? E também ajudado o Moriah Center de Jerusalém nos seus cursos de arqueologia e história. A gente tem uma parceria, né? E hoje eu sou conselheiro acadêmico da Faculdade Batista Pioneira, também ajudo o Seminário Batista do Sul aqui, né? Então a gente está bem envolvido com essa área acadêmica do estudo da Palavra de Deus. Eu assim, fiquei muito lisonjeada quando o senhor me respondeu tão prontamente, né, dizendo, claro que aceito, porque o senhor é uma referência, né, de não só homem de Deus, mas também de conhecedor da palavra. E nós temos vivido tempos muito complicados, na política no geral, no mundo inteiro, principalmente no cenário internacional. Nós acabamos de presenciar aí a prisão do Maduro, sua esposa, e estamos felizes com isso, porque realmente existia ali um sistema opressivo que já estava extrapolando todos, um louco, né, na minha opinião, e já começamos assim, né, quente. Mas hoje eu gostaria de falar um pouquinho a respeito do estrangeiro. Nós estamos também vivendo alguns desdobramentos que aconteceram muito recentemente, por exemplo, do presidente Trump, que revogou os vistos para quem está imigrando no país, acho que de 72 ou 75 países, inclusive o Brasil. Nós temos realmente, eu creio, como igreja, uma responsabilidade de estar realmente norteando, alinhando o povo de Deus
porque existe um sofrimento muito grande. São muitas famílias que estão sofrendo as consequências desse sistema imigratório, que tem um lado bom, que realmente ele eliminou muitos criminosos que estavam nos Estados Unidos e que causavam um desastre na sociedade, pessoas de ao redor do mundo inteiro, oriundas de todos os lugares, não só do Brasil. Mas também existem aqueles que estavam nos Estados Unidos, tinham um sonho americano e viam nisso uma grande possibilidade, estavam, às vezes, até em vias de se legalizar no país e perderam essa oportunidade, muitas vezes de maneira vexatória, humilhante, sofrida. E muitas pessoas que construíram suas histórias em países do exterior, principalmente nos Estados Unidos, que eles viram nisso uma oportunidade de prosperar, sustentar suas famílias, tiveram suas vidas transformadas, né? Uma mudança muito grande na imigração, nas leis de imigração e na dinâmica de como funciona isso, né? Antes era uma coisa muito mais tranquila. Hoje, o imigrante e o estrangeiro, ele vive debaixo de uma pressão, de uma dor, de um problema, de uma face de vergonha. É como se, em qualquer lugar dos Estados Unidos hoje que nós andemos, nós realmente somos vistos. Sempre houve um certo preconceito, né? Mas é como se todos eles, até os imigrantes que são legalizados no país, como eu, por sermos de origem brasileira, nós sentimos que o clima mudou. Nós já não somos vistos mais da mesma maneira. Piorou muito, né? E principalmente vindos do Brasil, e principalmente depois da postura, por exemplo, do presidente Lula em relação aos Estados Unidos e ao que... Então, muita coisa nesse cenário. E hoje eu queria abordar sobre isso, porque o senhor fez um artigo muito precioso sobre o Deus dos estrangeiros. Parece que foi há alguns anos para uma revista. E eu fiquei impressionada da maneira como o senhor aborda, porque o senhor aborda de uma maneira cosmopolítica e o senhor não poupa detalhes. E por ser um grande conhecedor bíblico e de uma formação muito bem completa dentro do hebraico, o senhor foi capaz de trazer na raiz da Bíblia essa coisa sobre o Deus do estrangeiro, que ama o estrangeiro e a viúva, né? Então, eu queria muito que o senhor ficasse à vontade no assunto. O que o senhor pensa a respeito do que está acontecendo? Bom, muito obrigado, Renata. A questão começa que no hebraico você tem duas palavrinhas muito especiais. Uma é ger e a outra é toshav, né? Essas palavras elas têm um significado interessante, né? Quando você fala em toshav, você está pensando no estrangeiro, que é um estrangeiro que vai ser chamado de estrangeiro residente, aquele que fica. E o ger, né, você tem o infinitivo do verbo lagur, que é a ideia do peregrino, aquele que é um estrangeiro, digamos, temporário. E é interessante, se a gente for observar a formação do povo de Deus na Bíblia, Deus se apresenta como o Deus dos imigrantes. Por quê? Porque você vê o povo de Israel, eles são estrangeiros na terra do Egito. E eles passam por uma grande opressão no Egito e eles fogem para imigrar para a terra prometida, passando por uma série de dificuldades, e eles então se estabelecem ali na terra prometida, debaixo da misericórdia e da ação de Deus. E quando a gente prossegue na história bíblica, a gente vai ver certas coisas curiosas. Por exemplo, Moisés teve o seu tempo de estrangeiro, quando ele vai se refugiar lá em Midian e depois ele volta. A gente vê Davi, no momento de crise, vai se refugiar entre os filisteus, depois ele retorna. E num certo sentido, o próprio Jesus, né, atravessa a realidade para imigrar, né, para emigrar na nossa direção, nos salvar, e no momento de sofrimento maior, ele se refugia no Egito. Então tem todo um caminho. Por isso, a lei, né, que Deus deu ao seu povo, ela tem uma sensibilidade para todo mundo que está numa situação de fragilidade. Então você tem uma atenção especial para o estrangeiro, para o órfão, para a viúva, para o pobre, para o necessitado. Tem esse olhar
né, que é voltado para a compaixão. E isso é tão interessante porque Israel recebe um mandamento assim muito curioso para a gente: não oprimam o estrangeiro porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Então, a situação ela é muito assim pertinente ao pensamento bíblico, né? Tiago vai dizer para a gente que a religião verdadeira é você se afastar da corrupção do mundo e visitar os órfãos e as viúvas no seu momento de tribulação. Então, toda a fé cristã autêntica, ela tem uma dimensão sempre ligada à compaixão, a essa postura diferenciada que envolve o evangelho. Agora, o que a gente está vendo hoje, né, isso aí é o que a gente pode falar de uma teologia bíblica, né, do imigrante, do pobre, do necessitado. O que a gente está vendo hoje é um cenário muito complicado em vários aspectos. Por quê? Primeiro, porque nós temos muitas crises humanitárias no mundo. Então nós temos os movimentos, por exemplo, jihadistas problemáticos em vários países do Oriente Médio. Só na África subsaariana, mais de 16 milhões de pessoas tiveram que fugir de onde vivem por causa dessa instabilidade. Eu visitei lugares na África onde eu entrei num quarto e vi ali as marcas de sangue de alguém que foi degolado por esse tipo de movimento. Então a gente vê situação de muito sofrimento, né? Instabilidade, sistemas políticos problemáticos, ditatoriais, né? E hoje uma espécie de disputa geopolítica internacional dos três poderes mais, vamos dizer, incisivos no mundo, que são a China, a Rússia e os Estados Unidos. E o que acontece? Nesse processo todo, a gente pode acrescentar, né, a União Europeia. Então você tem hoje milhões de pessoas buscando uma condição de vida melhor, buscando fugir de situação de instabilidade, de opressão, de fome, de desespero, e isso é um drama mundial. Então assim, é lamentável, porque quando você tem uma organização como a ONU ou grandes organizações internacionais, o pessoal precisaria ter uma sensibilidade mais nítida, sem tanto viés político, para essa realidade que está acontecendo. Então, o que eu entendo que precisaria ser feito? Primeiro, confrontar todos os sistemas ditatoriais. Então, se você tem lugar no mundo onde não tem mais eleição, onde você tem um soberano que faz o que quer, então, no mínimo, a ONU tinha que dizer, olha, você vai sair fora dos países, porque não dá, né? Não dá. Porque é um problema quando a gente vê, assim, vamos ser bem objetivo e claro, né? Quando você vê lugares do mundo onde há maior prosperidade material, como na América do Norte, nos países da Europa Ocidental, em alguns países do extremo asiático, como Japão, Coreia do Sul, esse pessoal vai absorver uma quantidade, vamos dizer, insustentável de pessoas que vêm desesperadamente para lá. E eles podem até ter boa vontade, mas assim, será que eles conseguem fazer isso? É um grande desafio, né? Então isso é uma luta, é uma coisa que eu acho que a comunidade internacional precisaria tratar mais seriamente essa situação de opressão, porque regimes como o Irã, como Coreia do Norte, ou como Cuba, não tem condições da gente entender que isso é minimamente razoável, né? Agora, o que acontece hoje no cenário na América do Norte, né, dos Estados Unidos especificamente, eu posso assim dizer porque, como você que vive lá, eu vi essa dor de perto, né? Eu vi a vida de pessoas, não só de brasileiros, de pessoas que vêm de diversos lugares do mundo, que têm uma série de dificuldades e problemas e que por uma série de circunstâncias chega lá com uma esperança num ambiente que lhes parece bastante promissor e de repente esse tipo de coisa acaba sendo interrompido de uma hora para outra. O que a gente deve dizer é que, Renato, eu acho que um problema sério que a gente tem em inglês a gente tem uma palavrinha boa para isso, chamado overreaction. Então, porque você tem uma situação aqui, de repente, uma reação radical àquele tipo de circunstância gera uma série de atitudes complicadas. Eu até entendo, assim, tento me colocar no lugar da maioria dos cidadãos americanos, vamos dizer, nativos, né? Porque depois do 11 de setembro, depois de todas as coisas que aconteceram, agora depois desse 7 de outubro em Israel, então assim, a pergunta é,
que tipo de gente está entrando aqui, com que intenção, o que essas pessoas querem. Então eu acho que eles têm direito, né? Olha, ano passado eu estava ajudando um casal europeu que estava regulamentando a situação deles no Brasil como estrangeiro para conseguir, vamos dizer, o green card brasileiro. Foi uma maior dificuldade. É curioso isso, né? Curioso. O Brasil também é meio complicadinho na hora de receber estrangeiros. E hoje, o Brasil não é o lugar mais estável do mundo, mas ainda é melhor do que muitos. Muitos hoje países. nós temos gente de diversos lugares que estão, vamos dizer, abrigados aqui. Até porque São Paulo é um lugar aqui que tem bairro aqui que mais tem são estrangeiros, né? Tem bairro aqui que a gente encontra até gente falando em português. Se você for para o Bom Retiro, você vai ver gente falando chinês, coreano, hebraico, espanhol, tudo quanto é coisa. Até português você escuta. São Paulo é uma doideira, né? Então, aqui pertinho tem o bairro japonês, né? Liberdade, né? Então, a gente tem essa realidade presente aqui, mas assim, o outro lado precisa ser visto, né? Porque são milhões de pessoas. Então, assim, o nosso apelo, não só ao governo americano, mas a todos os países, é que tenham, junto com a justiça, a misericórdia. Uma percepção mais humana, um olhar, né? Porque eu tenho visto isso, né? Não só nos Estados Unidos, na Europa ou no Japão, pessoas que, por exemplo, gastaram boa parte da vida, estão ali e, de repente, por uma mudança de perspectiva, por desdobramentos de questões geopolíticas, a pessoa diz, puxa, eu construí 15, 20 anos aqui, agora, da noite para o dia, eu preciso, né, sair correndo, e aí eu acho que a gente precisa voltar para esse olhar das Escrituras. Né? Onde o senhor acha que isso pode parar? Quais as maiores consequências da perseguição ao imigrante que está acontecendo, por exemplo, agora, nesse momento, nos Estados Unidos? Porque nós entendemos que a economia americana é 100% codependente da presença do estrangeiro, de várias formas. E foi uma coisa muito interessante que o senhor disse no seu artigo. Eu achei interessante o senhor dizendo que o país literalmente ficaria deficiente. Então, olha lá, vamos ver aqui, porque eu sou paulistano de nascimento, e aí eu posso falar a verdade. Nasci aqui em São Paulo, aqui perto. São Paulo, Hospital São Paulo, cidade de São Paulo, né? Estado de São Paulo. São Paulo foi um lugar que, na sua história, recebeu muitas pessoas, especialmente de outras áreas do Brasil. E todo mundo sabe disso. Grande parte da população do sul, de São Paulo e do Sudeste, sempre teve um preconceito com outras pessoas de outros lugares, principalmente do Nordeste. Sim. Mas à medida em que as pessoas têm essa atitude, vamos dizer, preconceituosa e pretensamente superior, quem construiu grande parte da cidade foram essas pessoas que deram a sua vida, seu trabalho. E a mesma coisa 100%. Acontece na Europa, nos Estados Unidos, a gente vai ver, né? Você anda por países europeus, e que a gente considera, né, muito estáveis em condição econômica favorável, você anda, como você sabe muito bem, pelos Estados Unidos, você vai ver que a sobrevivência da cidade no dia a dia vem de 90% dessa mão de obra imigrante. Então, às vezes, você tem um olhar assim, eu sei que tem imigrante mau caráter, eu sei que tem imigrante que faz uma série de coisas indevidas, como também tem locais que fazem isso e tal, mas assim, parece que o pessoal não percebe, né? Se da noite para o dia, né? Eu não sei nem como é que está o cálculo. Antes eu tinha ouvido falar de a gente ter mais ou menos, pelo menos uns 20 milhões de imigrantes nos Estados Unidos, né? E se de repente esse pessoal fosse embora da noite para o dia, o país ia parar. Então, assim... É incrível esse artigo aqui. O senhor começou já e foi tremendo a parte onde o senhor disse que o próprio Jesus foi um estrangeiro. Sim, exatamente. Que saiu da sua pátria foi se refugiar original no Egito. E foi... Não, e o senhor disse aqui, acho que eu posso até ler um pedacinho. Eu fiquei bem impressionada. O senhor disse aqui a respeito do fato de Cristo vir viver na Terra. Sim, sim, porque na verdade é um movimento, né? Se você pensar, né, de Jesus como divino, né, segunda pessoa da Trindade, o Filho, o movimento dele sair, né,
O maior imigrante de todos. Exatamente, é aquele que veio estar entre nós, inclusive veio habitar entre nós, na linguagem de João capítulo 1. 1,14. 1,14, exatamente. Então, quer dizer, essa dimensão... Sabe por quê? Eu tinha pensado dessa forma. Porque assim, o que é o Evangelho? O Evangelho é a graça de Deus em Cristo que nos perdoa e ela muda o vetor do nosso coração. O nosso vetor do coração, ele é egocêntrico, ele é voltado para a gente mesmo, ele é tomado dessa maneira. Quando a graça irrompe e quebra isso, a gente vai na direção do coração de Deus, que tem dois caminhos: amar a Deus sobre tudo e ao próximo como a si mesmo. Quando eu vou amar o próximo, qual é o problema? O próximo é diferente de mim. Mas a diferença do próximo é que quebra o meu egoísmo. O meu irmão diferente é o caminho que Deus escolhe para tirar a mim da minha prisão interna na direção do outro. Isso é a cura da alma, isso é a cura da graça. Verdade. Então, você sabe onde é que eu aprendi isso? Eu estava estudando na Universidade de São Paulo, a maior e melhor universidade da América Latina. De repente, chegou ali um grupo de nigerianos da África. E esse pessoal sentou lá e todos os alunos supostamente mais abertos para outras ideias, todo mundo ficou distante. Eu tive amizade com um irmão da Nigéria. Ele era da etnia Yorubá. E eu, na época, tinha um olhar coitado dos africanos, eles são isso e aquilo que eu tinha sempre ouvido. Renata, pouca gente na minha vida eu conheci que amasse tanto a Deus. O rapaz falava 12 línguas. Ele falava português, francês, inglês e mais 9 línguas ligadas à Nigéria e Gana, como Yorubá, Ibo e outras línguas. E um dia a gente fez uma viagem. E aí eu acordo 4:30 da manhã, eu vejo esse moço ajoelhado, chorando diante de Deus em oração. Ele nunca falou para mim se ele orava ou deixava de orar. Eu conheci a atitude dele, sempre feliz, sempre aberto. E eu, isso foi no Rio de Janeiro. É muito gostoso quando e aí, a gente quando eu conversei com percebe, ele, né? E aí eu alguém verdadeiramente crente, né? Mas aí eu abri o coração para ele e falei: Jorge, eu sempre pensei dos africanos uma coisa totalmente diferente da realidade, e eu vim aqui te pedir perdão. Nós oramos juntos, mas eu chorei naquele dia. Aleluia. Tive uma experiência com Deus e eu vi que aquele moço era cheio do Espírito, e a parte da bênção espiritual que caiu na minha vida é de origem africana. Então, quer dizer, aí eu comecei a ver como Deus fez o que fez nos povos. Eu tive a oportunidade de conviver com chineses, com coreanos, com japoneses, com europeus, com gente de diversos países da América Latina, com americanos, com outros. E aí eu vejo que quando a graça de Deus chega na vida, essa pessoa não é mais estrangeira, ele é irmão. Entendeu? E a gente se conhece da cruz do Calvário. Então, esse olhar... Que tremendo isso, pastor. Então, olha, Deus me deu a graça de ter um ministério envolvido com judeus e com árabes. Porque eu acho isso tremendo. É impressionante. Assim, e aí eu vejo Deus mexendo num coração de alguém que a gente dizia, isso é irrecuperável, não tem o que fazer. E aí um indivíduo é alcançado pela graça e sai daquela mentalidade e coisas bonitas. Tão então, fria, assim, né? E aí ele entra em algo tão poderoso. Então, quer dizer, por isso eu sou um otimista incurável. É tremendo. Eu não e quem tenho... diz que necessita de cura nesse ponto? Eu não tenho vamos dizer, jeito de resolver isso, porque eu realmente entendo, né? E minha oração é que toda essa turbulência ela cause uma compreensão dos limites dos poderes humanos e que as pessoas se voltem a Deus. E eu oro pelos Estados Unidos, pelo Brasil e pelo mundo, para o governo americano abrir um caminho de um olhar mais amplo para entender a realidade dessas pessoas, porque o que acontece? Aqui, por exemplo, a gente tem muito essa ideia, né? As pessoas que vivem na condição da classe média e alta brasileira, eles pensam assim, eu vou me proteger daqueles que estão em condição pior e podem me ameaçar. Mas, meu amigo, se a gente não fizer alguma coisa para favorecer essa comunidade limitada e fragilizada, onde é que isso vai parar? Então não adianta a gente só fechar as portas. Um pensamento que na época foi tomado como algo muito radical e algumas pessoas não simpatizaram muito com o que eu disse.
mas eu permaneço nessa opinião e eu vou dividir com o senhor. Eu acredito que houveram, de uma maneira muito grande quantidade de pessoas que conheciam o Senhor, sabe? Aquelas pessoas assim, por exemplo, muito fervorosas na fé e que se viram em dificuldade financeira e tiveram que emigrar para os Estados Unidos, por exemplo. Chegando lá, elas foram intoxicadas pelo amor ao dinheiro, pela dificuldade de gerar renda no Brasil e lá vendo essa facilidade, eles literalmente esqueceram do Senhor. E eu não quero parecer alguém que, de repente, pode parecer uma prosélita da porta dizendo: a senhora está dizendo isso, pastora, porque a senhora é uma cidadã americana já há quase 30 anos. Não é isso. Mas eu percebo que em toda a Bíblia, o modus operandi do Senhor é permitir que a aflição chegue para trazer o povo, realinhar o povo de volta aos caminhos que Ele planejou. E eu sinto que muitas pessoas que estão sendo oprimidas hoje pelo sistema de imigração que está sendo estabelecido novamente pelo Trump, mas já havia começado no outro governo, são de crentes, são de pessoas frequentadores de igreja aos domingos, mas que de segunda a sábado à noite são idólatras do dólar. Elas transformaram a mentalidade e substituíram. Será que elas não entenderam que a idolatria é um pecado abominável diante de Deus? Olha, Renato, eu vou dizer uma coisa assim para você. O maior desafio nosso na vida é muito maior na prosperidade do que na adversidade. Qual que é o problema? O problema não está nem no dinheiro, nem nas riquezas em si. Mas toda vez que Deus abençoa a nossa vida, de alguma maneira a gente prospera, ou como a gente diz, se dá bem, seja culturalmente, seja socialmente, seja financeiramente, a gente corre o risco de achar que a gente é a última bolacha do pacote. Literalmente. Né? Que assim, eu me amo, não posso mais viver sem mim, eu estou em cima do... E aí, nesse processo, eu vou dizer isso, não é nem a palavra sua, eu tenho um amigo americano, muito teólogo, ele morou no Brasil um tempo, e um dia eu encontrei com ele no Colorado, a gente se encontrou em Denver, e ele virou para mim, a gente estava tomando um café juntos, e ele virou: sabe, no Brasil eu percebo que parece que existe uma atmosfera muito problemática para uma vida licenciosa, as pessoas estão muito assim, e ele falou assim, parece que tem uma força do mal agindo nessa direção. E ele disse, aqui, ele disse, a força do mal leva as pessoas a amarem o dinheiro. Então, o nível de, vamos dizer, como a gente diz, né, popularmente, materialismo, as pessoas ligar, eu vi muito isso, né? E eu me entristeci mesmo, porque eu falei, puxa vida, quando Deus nos abençoa e a gente prospera, né, quem que é o Saião? O Saião é um mendigo que achou pão. Pela graça de Deus. Você falou, Saião, porque você... Não, eu não sou nada. Eu sou preservado a cada dia pela graça de Deus. Sim. Porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Então, assim, quando Deus nos dá recurso, quando Deus nos dá oportunidades e nos abençoa, é para que a sua vida seja um canal de bênção. Porque o que você vai fazer com 20 casas? Você tem um corpo só. O que você vai fazer com tanta coisa? Eu ouvi uma pessoa uma vez falando, tem 400 pares de sapatos, você continua tendo 2 pés. Então, nesse sentido, a gente precisa entender que, no fundo, para o pessoal entender direitinho isso, nenhuma ambição nossa é problema na Bíblia. Nem por crescer financeiramente, nem por crescer culturalmente, nada disso. A questão é que todas essas ambições têm que estar debaixo da ambição maior, que é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Quando a gente coloca Deus no primeiro lugar, quando Deus derruba a gente do trono, porque não é para a gente estar sentado lá, aí a gente fica livre. Aí sabe o que a gente pode fazer? A gente pode olhar as aves do céu, a gente pode olhar os lírios do campo, a gente pode ficar livre da ansiedade assassina que destrói a emoção das pessoas. Porque por mais que você possa ter todo o sucesso na vida, você é limitado, você é frágil
E a sua vida... Já começa os guardanapos. A sua vida só vai valer a pena quando você vê que a graça de Deus atravessou você e atingiu o coração de outra pessoa. Isso aqui conta no final. Então, assim, Deus abençoe os Estados Unidos, Deus abençoe a América, Deus abençoe o Brasil, mas a gente, de fato, assim, como diz a própria palavra, se as suas riquezas aumentam, não coloquem nela o seu coração. Ontem eu entrevistei o pastor Lucas, que canta aquela música Pintor do Mundo. Ela fala assim: o maior pintor do mundo está pintando a minha história. Amém. E ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. Nossa, acho muito bonito. E eu disse para ele: pastor, quando surgiu essa música? Ele disse que ele estava no helicóptero, pela primeira vez tinha andado de helicóptero, e ele começou a sobrevoar o Rio de Janeiro. E aí ele viu aquela massa cinzenta, grande, enorme, e ele viu aquela imagem das águas refletindo, do sol que batia. Ele disse: pastora, as aves voavam baixo. E eu, ao invés de dar atenção àquele rapaz que admirava meu trabalho como um fã, né? E era assim um prêmio que ele estava participando. Naquela hora, o Senhor disse assim: olha esse cenário. Quem pintou esse cenário? Demais. Aí ele disse assim: as maiores riquezas que eu tiver na minha vida nunca vão se equiparar às cenas que eu vi lá de cima. De jeito nenhum. E eu comecei a entender que alguém tinha pintado aquele cenário. E que tolo seria eu, pastora, se eu não ouvisse o que ele tinha para falar. A música vão se fazer agora 11 anos. E ele falou assim: com 2 anos da música, eu pensei que eu tinha chegado no auge de as pessoas ouvirem a música. Porque veio mesmo do coração, do espírito que foi arrebatado lá em cima, porque a visão foi muito esplêndida. E ele disse assim: pastor, hoje são bilhões de visualizações de crianças em várias igrejas, até católicos, vários lugares, cantando, né, sobre as maravilhas do Senhor. Porque nós somos muito criativos e temos muitas ideias, mas a ideia que vem de Deus, ela viraliza. Porque as pessoas não são bobas, elas têm sede de Deus. E o Senhor falando aí sobre a gente ter tempo para olhar para o céu, para o sol, para as árvores, você começar a ver das coisas do Criador. As pessoas não vivem assim mais. O estrangeiro mesmo, ele é coberto com uma graça especial, como o Senhor disse, porque nós servimos o Deus que é o Deus dos estrangeiros, não é? Foi como o Senhor finalizou esse artigo. Exatamente. E eu achei demais. Mas é como se nós fôssemos ainda mais ingratos, porque a gente se ocupa tanto de vencer na vida no outro país que você esquece de Deus. Então, essa coisa especial da pintura, né? Até eu me lembrei de uma cena que eu tive em Fortaleza. Eu estava falando numa conferência e eu estava no hotel e de repente eu olhei do apartamento lá e vi o mar, né? Mas o lance é que o mar... Onde? No Rio? Não, em Fortaleza. Em Fortaleza. No Ceará. E aí, não conheço, é meu sonho. O lance é que o mar, ele tinha tonalidades de verde distintas indo na direção do azul. Isso que ele falou. Aí eu olhei aquelas coisas, aquele verde garrafa, aquele verde azulado, aquele verde azulado, uma coisa assim. Eu falei: puxa Deus, o Senhor às vezes não só abençoa, só exagera, o Senhor passa do ponto, assim não vale, não brinco mais, né? Como é que a gente suporta um negócio desse? E o lance que eu acho curioso é que essas pinturas, elas surgem exatamente de maneira inusitada por uma visita especial de Deus. E essa pintura não é só na natureza, é uma pintura na história. E essa pintura na história, a gente vê que é uma pintura com a marca estrangeira. Quer ver que coisa interessante? Você lê a história de Israel e você vê uma coisa muito clara para a gente olhar hoje. Olha, vocês não devem se misturar com os estrangeiros. Você lê isso e fala: uau, mas o que está acontecendo aqui? A razão é explicada, não é porque o estrangeiro é estrangeiro, é por causa da idolatria e dos costumes problemáticos que impedem um relacionamento adequado com Deus. Ao mesmo tempo, no contraponto disso, você vai ver um dos principais heróis
da história bíblica, você tem destaques para quem? O povo de Israel sai, Êxodo capítulo 12, verso 40, diz que veio no meio deles uma turma uma mistura de gente. Se a gente lembrar bem, os filhos de Jacó são todos, filhos de Jacó se casam com mulheres, são mulheres estrangeiras. Sim. José, a mãe dele, a gente sabe, é egípcia, filha do sacerdote de On, lá Potífera. Quando a gente chega nas pessoas mais extraordinárias da história bíblica, você tem dois indivíduos que chamam a atenção. Um chama-se Naamã, o general sírio, e a outra é Ruth, a moabita. Sim. Os moabitas são horríveis. Eles praticavam sacrifício humano. O pessoal, a família de Noemi, eles saem por causa da fome, vão emigrar para Moabe para salvar a vida e deixam o lugar mais abençoado, que é Belém, Beit-Lehem, casa do pão. Chega lá, morre todo mundo. E fica a Noemi sozinha com as duas noras. Aí eu fico pensando, mas você imagina a Noemi conversando com as noras antes disso? Que nós cremos no Deus de Israel, ele libertou o povo do Egito, ele abriu o Mar Vermelho e agora morre todo mundo. Então a pergunta é, como é que Ruth veio a crer no Deus de Israel? É um mistério. É um mistério. Tão impressionante, porque ele levou o marido dela, ele levou o sogro e ela está nessa situação. Levou o cunhado. E aí, elas, no momento da mudança de cenário, eles voltam para a terra de Israel e a Ruth diz, eu não abandono você de jeito nenhum. E o texto é bonito demais, porque diz que ela foi se abrigar sob as asas do Deus de Israel. Aleluia. E aí o que acontece? Contrariando todas as regras. Então, aí você passeia na história e você chega no momento mais extraordinário, quando? No nascimento da vinda de Jesus. Abre o Novo Testamento, Mateus capítulo 1. A gente vai ler a genealogia que primeiro não devia incluir mulher, já assustou todo mundo porque incluiu. Não. E em segundo lugar, era para ter as mulheres mais Sara, era para ter Rebeca, Raquel. Aparece o quê? Mulheres até a rainha de Sabá, por exemplo, menos. Mas aparecem as mulheres estrangeiras. Quem aparece é Tamar, quem aparece é Ruth, a moabita, Raabe e a mulher de Urias, Batseba, que era casada com um estrangeiro. Maria, né? Maria aparece porque ela está na mesma situação de ostracismo social, porque ela está grávida e ninguém entende o que está acontecendo. Sim. Então, quando você vê isso, a pintura genealógica que Mateus usa, inclusive, 14 genealogias de cada vez. Por quê? David, em hebraico, tem o número 14, Dalet, Vav, Dalet. 4, 6, 4, vale 14. Então ele faz questão de fazer, é o toque numérico do autor bíblico, né? 14, 14, 14, para dizer que é filho de Davi. E para coroar isso, só tem mulheres estrangeiras ou ligado ao estrangeiro. Para mostrar para a gente essa doideira, que quando Deus age na história da redenção, ele age por meio do inesperado para que a glória pertença a ele. Mesmo os Estados Unidos, olha a história. O hino americano é escrito por um Souza, de origem portuguesa. Sim. Grande glória dos Estados Unidos. Foi feito por imigrantes e filhos de imigrantes. Sim. Do Brasil também. Também. Então, quer dizer, ninguém pode... E assim, é muito, muito louco você imaginar um Deus que poderia ter escolhido um histórico melhor, um pedigree melhor para o seu filho. E ele resolveu não só colocar sujeira, entre aspas, para os fariseus, ou seja, tem prostituta no meio, tem mulher no meio, tem estrangeira no meio, tem um monte de imigrante no meio, e ele veio de tudo isso, como ele resolveu registrar. Eu vou colocar e eu vou escrever, porque é tão importante, né, na Bíblia. O quadro divino é um mosaico, mas esse mosaico do desenho divino é sempre feito com vidro quebrado. Repete, por favor, pastor. O quadro da beleza da história da redenção é um mosaico. Sim. Mosaico feito de caquinhos, mas sempre de vidro quebrado. De vidro quebrado. É o que Deus faz. Então a história é desse jeito. Então, assim, pessoal, para que a excelência do poder exatamente pertence a ele, não a nós, porque a gente é vaso de barro. Aliás, esse texto de 2 Coríntios é espetacular, né? Meu Deus, porque eu amo. Deus, né, quando ele ordenou que faça-se a luz, ele está comparando a criação com a nova criação em Cristo. Sim. For God who commanded the light out the darkness to shine,
He came to shine in our hearts. Então ele veio para brilhar no nosso coração, para que a excelência do poder pertence a Cristo, porque ele é aquele que é realmente, né, aquele, e nós somos vasos de barro. Então essa questão é surpreendente, é diferente. E aí o que eu acho? Que a gente tem que escolher, se a gente entende o caminho do poder de Deus, que se manifesta pela graça, se a gente fica em Belém, ou se a gente quer ir para a sabedoria de Atenas, se a gente quer o domínio religioso de Jerusalém, ou se a gente quer o poder de Roma. Não tem jeito. Roma, a religiosidade de Jerusalém e a sabedoria de Atenas vão cair. O Evangelho e a palavra de Deus permanece para sempre. Ninguém jamais competirá com o Evangelho. Ninguém vencerá. Todos os poderes, todos os desmandos, todos os impérios, todos os poderes vão terminar em museu. E o reino de Deus permanece para sempre. Sabe, meu pastor, a respeito disso, a respeito dessa opressão, que nos entristece muito, me entristece demais, porque não é porque eu não tenho um problema imigratório que eu vivo em paz, porque é o meu povo. Dói em nós. E a Bíblia fala chorar com os que choram. Eu tenho visto, às vezes, pessoas que estão há 30 anos, como eu, sim. Estão sendo isso. deportados. Outros não falam nem a língua portuguesa mais. E eles estão sendo obrigados a retornar ao Brasil. Então, é muita dor. Mas eu comecei a falar com Deus pela madrugada e houve uma coisa que o Senhor falou comigo de uma maneira muito clara. Ele disse assim: fato é que todas as vezes que eu permito que o sofrimento bata a porta de um filho meu, é porque eu estou chamando ele, com certeza, ao arrependimento de alguma maneira. Sim. Ou chamando porque esse por uma vaso de barro, proximidade. né, a excelência do poder, somos caquinhos, como o Senhor está falando, somos esses caquinhos de vidro, muito frágeis e muito imperfeitos. Quantos imigrantes saem daqui humildes e depois que conquistam alguma coisa na América, perdem o caminho, se acham, como o Senhor disse, a última bolacha do pacote, última coca do deserto. A soberba, sabe, o orgulho. E eu vejo Deus vomitando muitas coisas. Então, assim, é claro, nada que nós falamos aqui, como é um podcast cristão, nós estamos falando de uma visão bíblica em relação a tudo, é para abrir mesmo a sua mente que está aí em casa, né? O que será que Deus está fazendo com tudo isso? E ninguém tem todas as respostas. Sabe, nessa brincadeira toda... Mas faz sentido, né? Faz sentido, sim. E eu acho que essa turbulência, né? Essa grande crise que marca a história humana, a história bíblica, na verdade, os períodos de tranquilidade e estabilidade, eles são limitados e menores, né? Sim. O que acontece? Eu entendo que essas circunstâncias, por exemplo, o pessoal tá falando, né, dos problemas do mundo, às vezes tem um discurso muito negativo. Hoje, o que você tem de notícias recentes? Por exemplo, no próprio contexto norte-americano, a nova geração está retornando às igrejas. O pessoal está percebendo isso. Essa semana li uma notícia que mais do que duplicou a venda de Bíblias no Reino Unido. Olha. Na França, recentemente, eles tinham, há alguns anos atrás, 50 mil evangélicos ou protestantes. Hoje, estão assustados, está chegando a 1,5 milhão. Mais de 80% dos municípios franceses têm igrejas evangélicas e ninguém explica o que está acontecendo. No Irã, se calcula nos últimos 20 anos mais de 1 milhão de convertidos. Aleluia. Então, o Espírito sopra onde quer. Essa instabilidade, por um lado, vai ser usado para a glória de Deus, para o poder de Deus, para acontecer a colheita de todas as nações. O evangelho do reino será pregado em todas as nações e então virá o fim. Porque, Renata, a gente nunca obedeceu a Deus direito. Nunca. Deus falou direitinho, ó, vocês vão, anunciem a todas as nações, os discípulos ficaram fechados. Deus complicou o meio de campo, eles tiveram que ir para Samaria. Sim. Para conseguir anunciar o evangelho para o Cornélio foi uma dificuldade. Até o Pedro, que andou com Jesus, não entendeu direito. Então, quando a gente não tinha esperança, Deus pega um cara mais complicado e travado, fanático anti-Jesus, como Paulo, muda o caminho de repente esse evangelho. Então hoje o que está acontecendo? Nunca o evangelho
de fato cresceu tanto no mundo como nos últimos anos. A gente está chorando, mas de barriga cheia. Você sabe que a África hoje é o continente com o maior número de cristãos que existe no mundo, e crescente. Então, isso o pessoal pode aprontar, o pessoal pode gritar, o pessoal pode extrapolar. Se fizerem qualquer maldade e injustiça, a conta vai chegar. Mas esse evangelho hoje, pelos descaminhos e caminhos mais loucos das loucuras humanas, ele será triunfante. E eu acho que você tem razão, porque a gente se encanta facilmente, né, com a prosperidade material imediata. Isso que você mencionou, eu vi isso no estado. Eu vi gente assim achando que tipo, uau, agora, né, que eu tenho a casa desse jeito, que eu comprei o carro tal, que eu posso, que eu estou desfrutando. Tudo isso não tem, né? Porque as coisas assim, ou elas têm preço, ou elas têm valor. O que tem preço nem sempre tem valor, e o que tem valor não tem preço. Não tem preço. E aí a gente precisa sintonizar. Acho que Deus vai chamar o pessoal de volta. Porque não existe, a pessoa fica dependente do Senhor. Você sabe que você pode ser deportado a qualquer momento, que a sua vida pode mudar a qualquer momento. Você cai na realidade. Você pode perder 30 anos de trabalho em um piscar de olhos. Eu não consigo deixar de ver a mão de Deus agindo em meio a isso. No momento de dificuldade, né? E o povo de Deus, né? O que Deus faz? Deus deixa o povo passar um aperto no Egito, eles sofrem como estrangeiros, vão emigrar. Agora estamos na terra prometida, está tudo bem. Será que está? Depois dos desencontros, dos conflitos, das brigas, depois dos momentos de prosperidade extraordinários na época de Davi e Salomão, logo eles se desentendem, complicam, e o que acontece? Vão ser levados para o exílio, vão ser colocados, né? Porque você percebe isso, que o povo que Deus escolhe para agir por meio da história de redenção é o povo de Israel, e esse pessoal foi disperso pelo mundo todo. Verdade. Passou pelos apertos que passou. O verdadeiro cristianismo primitivo sempre passou por instabilidade. Então, Deus age nesses caminhos incompreensíveis, e você tem razão, para trazer o povo de volta. E eu vou dizer, nem pense que Deus está nervoso, que Deus está batendo porque Ele está bravo. Deus ama o seu povo. Aleluia. E por causa do seu amor, Ele sabe que a gente está comendo bolacha estragada. Ele sabe que a gente está virando, desculpa a expressão, a lata do lixo. Então Ele quer de volta no coração. Porque assim, a coisa mais especial, eu fui encontrado pela graça de Deus aos 12 anos de idade. Eu fui encontrado debaixo de um pé de manga. Eu fui morar no Tocantins. Eu não cresci com pai e mãe biológico. Aos 10 anos de idade eu queria tirar a minha vida. E aos 12 anos, debaixo de uma mangueira, eu resolvi cantar um cântico que eu escutei na casa dos meus parentes, que é fácil de entender. Tão claro como a luz, em meu lugar, para me salvar, Jesus morreu da cruz. E a graça de Deus me atingiu. Eu não sabia o que era aquilo. Eu não entendi o que estava acontecendo. Eu chorei por horas. Eu passei aquele dia meio que desconectado da realidade, flutuando. No outro dia eu acordei e parecia que eu tinha chegado no mundo pela primeira vez. Então, essa coisa de Deus encontrar a gente no momento de limitação e fragilidade é um movimento de amor de Deus que tira a gente dessa falsa dependência que a gente cria. Eu não sabia, pastor. Então, eu também não. Eu fui atropelado pela graça de Deus. E aí a minha vida toda, eu sempre pensei, puxa, vai ser bom se eu tiver isso, se eu souber aquilo, se eu estudar aquilo. E na verdade, sempre, todo o desejo, consciente ou inconsciente, era, eu preciso estar de volta, debaixo do pé de manga. Nada se compara com aquilo. Toda a riqueza, todo o conhecimento. Aí você estudou, você fala várias línguas, você conhece hebraico, não sei o quê. Ok, e daí? O que importa é o que Deus faz lá no fundo do coração da gente, que muda. E a nossa vida é como equilibrar numa prancha de surf. Você só precisa ficar ali. Quem tem poder, força é a onda. Você só precisa ficar no lugar certo. Porque Deus é que faz por meio da gente, que não tem nenhuma condição de fazer nada que dure eternamente. É uma coisa interessante, né, pastor? Porque as pessoas hoje são tão cheias de mimimi e elas não conseguem ter autorresponsabilidade. E quando eu olho para um homem como o senhor, que não teve pai e mãe biológico, que agora tem sido um referencial para o mundo inteiro,
de professor mesmo, de mestre, de pastor, de teólogo, de historiador. O senhor não botou a desculpa de qualquer erro da sua vida, ou de qualquer tipo de decisão equivocada, no fato de não ter tido a família Doriana, que todo mundo gostaria de ter. E é possível não ter tido uma vida perfeita. Aliás, é possível ter sido cercado de muita dor e sofrimento, como eu vi na sua infância agora. Sim. Porque hoje a gente fala e parece algo muito pouco, muito pequeno, mas eu imagino quanto sofrimento o senhor foi submetido. E hoje o senhor tem quantos anos de ministério já? Agora estou chegando em 40 anos de ministério. Já. 4 décadas. Quase 40. Servindo ao Senhor. Só porque fez uma escolha certa. Eu escolho estar com o Senhor. Quer dizer, Deus ainda faz milagres. E como? Eu estou diante do milagre. Bota milagre nisso. Porque o que acontece é o seguinte... A gente não percebe, né? Eu acho que tem uma frase muito interessante que foi dita pela... não sei se foi, acho que foi o Davi Ben-Gurion. Ele disse assim, para a gente ser realista em Israel, é preciso acreditar em milagres, né? E então, o que acontece é o seguinte, esse é o grande problema da prosperidade, do bem-estar. A gente vai se acostumando com tudo, se acostuma com a comida boa, se ela está um pouquinho diferente, fala, não gostei. Você se acostuma com uma casa boa, você fala, nossa, não está com a cor que eu gostaria aqui. Você vai ficando ingrato e exigente. Então, na verdade, vai se esquecendo, né? Tudo na nossa vida é um milagre atrás do outro. Por isso que Jesus sabe das coisas. Quando ele diz, dê uma olhadinha nas aves do céu, dá uma olhadinha na flor bonita do jardim, aí você cai na realidade que aquilo que você acha o máximo, você não está percebendo quanto milagre sucedido acontece atrás do outro. Então, a coisa extraordinária está em enxergar o comum como extraordinário. Aí você sai na rua chamando o urubu de meu louro. Você sai feliz da vida. Quando a graça de Deus me alcançou, me lembro muito bem. Eu tinha 12 anos de idade, eu não tinha entendido o que era aquilo. Aí quando eu entendi que eu criei em Jesus e que Ele perdoava os meus pecados, e eu tinha promessa de vida eterna e morar no céu, eu saí da esquina de uma pequena escola batista e eu saí pulando na rua, feito doido, assim. Eu vou morar com Deus, tal, né? A coisa mais, assim, inebriante e feliz. Então, quando a gente percebe isso, e agora Deus me permitiu passar por um sofrimento imenso, né? Eu passei por 2 AVCs fortes, passei por um ataque isquêmico, mais de 10 micro AVCs, e eu estava um pouco pensativo, falei, puxa, por que tudo isso, né? Aí eu conversei com uma pessoa que diz, olha, aqui no nosso hospital, um médico teve um micro AVC. Ele falava 3 línguas, ele fala uma só. Uma outra pessoa que teve AVC na mesma ocasião que eu, ficou totalmente inutilizado. Quando o pessoal viu o meu quadro, ele falou, não é possível que você esteja cognitivamente tão bem preservado. Renato, é o seguinte, eu entrei no consultório médico, eu subi escada, aquele dia eu dirigi, eu fiz tudo. Quando eu entrei, sentei no consultório, é que eu tive AVC. Meu Deus. Fui socorrido na hora, 5 minutos no hospital, 40 minutos medicado, os efeitos problemáticos foram retardados. Fiz 2 cirurgias no coração, o outro AVC que eu tive às 4 da manhã. Eu fui para o hospital, quando o trombo ia destruir o meu cérebro, ele explodiu, e aí ele pipocou em vários lugares, assim, e eu tinha que fazer um exame fatal, assim, que era decisivo para fazer o meu tratamento e ver a minha situação, e eu não conseguia fazer o exame. Aí eu vou fazer um exame aleatório, quando eu encontro o médico fala, Luiz Saião, eu sou católico que lê e segue a Bíblia todo dia, eu conheço você, o que está acontecendo? Eu falei, eu preciso desse exame detalhado sobre o cérebro, não sei como fazer. O cara que melhor faz isso é meu amigo. Meu Deus. Eu vou te encaminhar. Fui lá. Então foi tudo no detalhe. Então por que o Saião? Porque o Saião precisava tomar jeito para poder ser crente. Saião precisava ser colocado no lugar dele. E através da minha dor, hoje, pessoas que não conhecem o Evangelho, que tem restrição para a graça de Deus, espera aí, eu preciso escuta. E hoje eu tenho gente falando comigo, sem religião, ateu,
de tudo quanto é contexto. Foi até engraçado que eu estava no UTI do hospital e recebi uma mensagem assim: Sai, eu gosto muito de você, eu sou ateu, mas estou pedindo pela sua vida. Aí eu falei, assim não vale, não brinco mais, né? Parei de brincar. Aí eu falei, quase que eu falei, mas pedindo para quem? Oh, Deus, só por obséquio. Então esse realmente é um ateu, graças a Deus. Aí o que acontece, né? Eu acho extraordinário isso porque eu poderia estar mais, entre aspas, feliz com uma estabilidade completa, mas como agradou ao Senhor Moelo, se tudo que aconteceu com Cristo tem, então quer dizer, Colossenses 1 fala que a gente completa as aflições de Cristo por meio do corpo da igreja. Então, aquilo que a gente acha que é mal se torna bem. É José. Por que José passou por tudo que passou? Aliás, foi outro que migrou, foi outro estrangeiro. Foi para o Egito, venceu no ambiente da melhor economia, do maior poder da ocasião. Ele foi lá. Como é que Paulo fez tudo o que ele fez? Porque ele tinha o green card. Exatamente. Ele era cidadão romano, ele podia fazer tudo. Mas o que foi feito? Para a glória de Deus e para a transformação da sua vida, para o que Deus pode fazer com a gente, aleluia, que é muito especial. Pastor. Olha, eu quero crer, eu creio, nós cremos. Amém. Que toda situação, todo pranto, né, será transformado em riso, amém, em gozo. Amém. Todo processo doloroso, na verdade, também é para a glória de Deus, porque amém, dele, por ele, para ele são todas as coisas. Todas, amém, todas. Amém. A dor, o sofrimento, as injustiças, a glória, o poder, os altos, os baixos, né? Eu costumo dizer que o Senhor, ele fez a luz e ele cria as trevas, né? Ele tem Isaías a 45. Morte não é um problema para ele. Com certeza. Né? A nossa visão é tão limitada, né? Então, eu quero crer para você que é um imigrante como eu, como todos nós, né? E até o povo dito como nativo americano é, no fundo, cada um ali é um neto de imigrante, é um filho de imigrante, né? Então, você não está só. Amém. Você não está desamparado, né? Você não está ali à mercê do olhar do Senhor. Ele te vê, ele se importa. Eu falo o menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. Ele se importa. Ele sente por nós. Ele chora conosco. É compaixão. Ele tem compaixão de você. Né? Quero te pedir, pastor, que aceite os próximos convites. Amém. Esse é só o primeiro de muitos podcasts, porque amém, eu estou muito feliz e grata ao Senhor por ter começado o meu dia hoje, meu último dia no Brasil gravando. Deus abençoe sua vida. Com a sua vida. Obrigado. O Senhor, eu posso dizer que estabeleceu um fundamento de presença de Deus tão grande aqui nos estúdios. Glória a Deus. Que vai me sustentar durante todo o meu dia. Eu quero a sua palavra que o Senhor volta. Tá bom. O Senhor vai ficar bem. Obrigado. Eu agradeço. Nós precisamos muito, né? do Senhor vivo. Porque é o seguinte, né? Na verdade é difícil a gente, né? Deus tem me ensinado. A gente é servo, né? Então assim, eu estou para servir. Deus tem me abençoado pelos caminhos mais inusitados. Eu quero, vamos dizer assim, fazer um desfecho. Estou trazendo uma palavra para o nosso querido imigrante brasileiro, estrangeiro que está aí num momento difícil. Uma historinha muito interessante. Conta-se que uma vez, né, o pessoal que é imigrante conhece muito bem isso, tinha um voo de avião que estava fazendo e de repente passou numa turbulência. Aí ficou uma loucura, né? E coisa para lá, e gente aperta o cinto, aquela barulheira, aquela confusão, e caindo o prato, barulho aqui. E tinha uma menininha que estava sentada ali e ela estava desenhando e pintando, né? Aí todo mundo gritando, socorro, gente fazendo oração, fechando os olhos, né? Até ateu estava orando na hora ali, né? E de repente, o pessoal olhou e ela estava tranquila e continuou sorrindo e desenhando. Aí a pessoa virou para ela e falou, escuta, mas você não está com medo? Você não está vendo o que está acontecendo? Aí ela falou, não, não tem problema, não estou com medo. Mas por quê? Meu pai é o piloto.
Então, Oh, aleluia. a gente passa por essas situações todas, mas assim, o meu pai é o piloto. Então, Aleluia. por mais que as coisas possam parecer instáveis, não se esqueça, Deus é bom, poderoso, Ele está sobre a sua vida e também sobre os poderosos que se acham poderosos neste mundo, e a sua mão de bênção sobre nós, ainda que possa ser um pouco difícil de entender, ela certamente triunfará, e louvado seja o seu nome. Glórias a Deus. Amém. Meu pastor, muito obrigado. Amém. Que Jesus te abençoe poderosamente, Amém. o Senhor e a sua casa. Amém. Que o Senhor restaure 100% da sua saúde. Amém. E continue te usando para a glória dele. Amém. Tá bom? Eu quero, de verdade, me dispor também, quando o Senhor estiver lá nos Estados Unidos, para a gente fazer também lá Tá no bom. nosso quartel-general. Obrigado. Em Orlando, na Flórida. Amém. Conte conosco. Obrigado. E estamos juntos, tá? Amém. Queridos, muito obrigada pelo seu apoio. Muito obrigada, porque esse canal não seria nem metade do que já é se não fosse a presença de vocês aqui assistindo, compartilhando, abençoando. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Quero convidar você que ainda não conhece o Senhor Jesus, se você quiser, coloca a mão no teu coração e diga assim: Senhor Jesus, faz sentido o que eu ouvi hoje no podcast, e por isso eu te aceito na minha vida. Eu te aceito como meu Senhor e o meu Salvador. Eu me arrependo de tudo aquilo que eu possa ter feito algum dia que fere os seus mandamentos. Eu te amo. Se revele para mim. Muda a minha vida. Me alinha com os seus planos, com os seus projetos, porque fez sentido para mim. Porque eu estou aqui e eu sou tua, eu sou teu. Se você fez essa pequena oração, de onde você estiver, nós cremos que no mundo espiritual você é salvo. Agora é entrar num processo onde você vai conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. E eu creio que vai ser a maior aventura da sua vida e que vai valer a pena. Esse podcast foi criado para um único motivo, para a glória de Deus. Que você possa também ser um missionário na terra, enviando ele para aquele estrangeiro, para aquele imigrante que você sabe que talvez está passando uma luta, que está passando uma situação de infortúnio, ou que de repente está com o coração apertado, sem entender muito o que está acontecendo, que você possa ser esse instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Eu agradeço pela sua presença e eu te vejo no próximo Anastasia Cast, se Deus assim nos permitir. Que Deus abençoe sua vida e até lá.